bom dia pra você, Radional, tá ligado com a gente na Web Rádio, 11h03. Vamos começar mais um bate-papo com o pastor. Web Rádio, tá todo mundo ligado. Na Web Rádio, bate-papo com o pastor. Entrevistas e muito bate-papo. Na Web Rádio, bate-papo com o pastor. 11h04 desta manhã, linda, abençoada de sexta-feira, 2 de julho de 2021. Você ligado com a gente aqui na Web Rádio, começando mais um programa Bate-Papo com o Pastor. Seguindo aquela temática, hein, da igreja, falando sobre a igreja. E a igreja, como vai? E aí, pastor Laércio, muito bom dia. Bom dia. A igreja, como vai, pastor Laércio? Bom dia, Samuel. Bom dia, Serginho. Uma bênção estar com vocês, caro ouvinte. Vai ser um tempo maravilhoso. Nós estamos aqui com o pastor Sérgio Martins. Vai ser tremendo esse tempo, com certeza. Fique conosco. Muito bom, muito bom. E aí, pastor Sérgio Martins, a voz mais doce do rádio do Brasil. Ai, meu Deus do céu. Cuidado, você diabético, bom. Cuidado. Você diabético aí, toma cuidado, né, Sérgio? Você sabe que eu faço, primeiramente, bom dia, Samuel, bom dia, Laércio, bom dia a todos vocês aí. Eu faço um bate-papo com a minha esposa de manhã no rádio, no celular, né, uma mensagem. Sim. E eu pego e falo assim, agora, por exemplo, culto de quinta-feira eu faço ruminando a palavra, né? Aí eu falo assim, agora é o momento de... Ela fala, ruminando a palavra. Aí eu falo, com essa voz de locutora de aeroporto. O pessoal capricha na voz pra falar no microfone, aí, capricha. Imposta a voz. Fica muito bom. Seria, né? Com vozeirão que nem do Caio, né? Que é isso, hein? Né? Mas nós estamos aqui com a voz que o Senhor nos deu. Obrigado, Jesus. Graças a Deus, né? Graças a ti. Estamos falando, né, Sérgio? Senão quem tá vivo, né? Eita, maravilha. É bom se comunicar, né? Como é bom isso, conversar, né? Maravilha. Muito bom te receber aqui. Você que já é da casa, né? Pastor Sérgio Martins tem um programa aí, Conectando Vidas. É isso, às 10 horas da manhã de quarta-feira eu tô aqui. Aí, tá fazendo o marketing do programa dele, pastor. Isso aí. Pode perder a oportunidade. Não posso. Abriu o microfone aqui. Tá que nem o Mateuzinho. Mateuzinho manda áudio aqui no meu programa pra falar do programa dele de sábado. Você já viu, né, isso aí? Pega a audiência do outro. Fazer um êxodo pra lá. Né? Isso, fazer um êxodo. Muito bom. Pastor Laércio, fica à vontade aí para conduzir com o nosso querido Sérgio Martins, nosso amigo, irmão, né? Bacana. É um prazer realmente, né? Tê-lo aqui nesta manhã para mais esse bate-papo. Bacana. Nós estamos falando como vai a igreja, é um tema muito interessante, principalmente nesse tempo de pandemia. E nós convidamos o Sérgio Martins para falar na área de evangelismo. Né, missões urbanas, como que a igreja está se virando nesse tempo, como que você vê a igreja se movendo dentro desse tempo de pandemia, dificuldade tremenda na nossa sociedade, uma politização em todas as áreas. Verdade. A igreja abre, fecha, abre, é uma incertezas aí para todo lado. Gostaríamos de ouvir a sua percepção a partir da palavra de Deus, Serginho, fica à vontade. Tá. Olha, eu falo assim que chegou a nossa vez, é um tempo precioso que como igreja nós estamos vivendo, e quando a gente olha para a palavra de Deus, eu gostaria de citar 2 versículos aqui para a gente começar nosso bate-papo. Um que está lá em Romanos capítulo 11, no verso 25, quando o apóstolo Paulo fala assim, porque não quero, irmãos, que sejais e não ignoreis, não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Tá? Aí ele fala assim, olha, para que não sejais presumidos. Essa palavra presumidos é pensar além, ou viver aquém. Então é importante que a gente viva dentro do propósito de Deus e compreendamos os mistérios de Deus com respeito a esse tempo como igreja do Senhor. E aí ele fala assim, para que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então eu falo que esse tempo é a nossa vez, é a vez da igreja
gentílica, a igreja que se agregou, que foi enxertada na videira, é a igreja que hoje tem uma voz, que tem uma palavra, que tem a resposta, que tem a saída. E quando a gente vai para Mateus capítulo 21, e aí eu vou pegar uma parábola de Jesus aqui, e nesse capítulo 21, que tem um monte de parábola dele, que fala sobre esse tempo, aí no versículo de número 43, Samuel e Laércio, ele fala assim: portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Então ele está falando dos gentios. Sim. Ele está falando desse tempo onde a igreja do Senhor, que tem a sua vez de pregar o evangelho, de anunciar a palavra, diante dos desafios que a gente tem e que se tornou um pouco mais estreito, mais complicado, mas por outro lado também com muitas oportunidades, né? Nós temos hoje as dificuldades com respeito a congregar, a limitação de pessoas, a fechar a igreja, a abrir a igreja, mas a igreja é a voz. A igreja é aquela que tem a palavra, que tem a saída, que tem a resposta. Amém. Então eu falo que esse tempo é um tempo que a gente precisa entender nossa vez como povo e ser, eu falo que é o tempo que a gente pode ser o grande protagonista do evento mais extraordinário da igreja nesse tempo, que é a volta do Senhor. A igreja tem essa mensagem, porque nós estamos vivendo um tempo de cumprimento profético. Está tudo se cumprindo no nosso tempo. As coisas estão acontecendo de uma forma muito acelerada. Então, por outro lado também, há um sentimento no coração das pessoas com respeito ao espiritual. O que Deus está falando a respeito, o que Deus está falando a respeito desse tempo. Existe alguma coisa na Escritura que fala a respeito desse tempo? Então há uma curiosidade na vida das pessoas, querendo saber, por exemplo, o que está acontecendo, por que está acontecendo tudo isso. Então são portas que Deus tem dado a nós, como igreja, para entrarmos por elas. Há uma acessibilidade e uma sensibilidade no coração das pessoas para receberem a palavra de Deus nesse tempo. Benção. Então eu falo que a gente tem que entender que essa é uma oportunidade que o Senhor dá à igreja, esse é um povo que Deus levantou e que nós precisamos, como igreja, ser resposta para essa geração, né? Amém. Eu tenho, assim, visto também que há o lado das pessoas estarem muito preocupadas agora com a sua existência, né? Isso, posso estar vivo hoje, posso não estar amanhã. Isso. Né? Eu estava falando com o pastor Silvio agora há pouco, recebi hoje, né, uma mensagem, uma amiga dizendo da outra que morreu, né? A fulana morreu, né? E eu estava conversando com essa pessoa agora em abril, normal, sem nenhum problema, maio, né? Conversando com ela. É a experiência de muita gente hoje. Aí o filho ficou doente, o marido ficou doente, sararam, ela ficou doente e morreu. Meu Deus. Olha. Então, as pessoas estão também muito preocupadas, né? Com o seu amanhã, muito mais muito do que sensíveis estavam, também. E com a vida espiritual também, porque para onde eu vou? É verdade. Eu acho que é o tempo da igreja também, porque a igreja tem a resposta, como você disse. Né? Eu acho que aí você tem todos os artifícios que você pode estar usando e que hoje se tornou muito mais forte, que é, por exemplo, a igreja online. Né? Você tem hoje a internet, que se tornou uma ferramenta extraordinária para a igreja. Sem dúvida. E como a gente tem podido entrar em lares, eu tenho experiência de pessoas que, por exemplo, ouviram uma mensagem e que correram para a igreja e disseram: eu ouvi aquela mensagem, eu preciso que vocês orem por mim, eu quero entregar minha vida para Jesus. Nós temos essa experiência na igreja. Glória a Deus. Entendeu? A Deus. Então você vê como que as coisas estão, né? Bênção de Deus. Vou aproveitar aqui uma deixa, Sérgio, quando você disse que a nossa oportunidade encontra a igreja dos gentios, né? Fazer um raciocínio dessa igreja judaizante, essa igreja que Jesus encontra. Jesus é aquele que vai para as cidades, né? Ele leva esse evangelho para fora da sinagoga, ou seja, ele começa a falar com o povo de casa em casa. Isso. Mas parece que a igreja judaizante demora para aprender isso. Demora. Ela é muito litúrgica, muito dogmática. Então, quando você diz é a vez da igreja gentílica, é porque a igreja gentílica ela expressa essa multiforme sabedoria de Deus, ela é mais eclética. O que você acha? Eu falo assim, domingo passado eu ministrei sobre o homem da mão mirrada. E eu peguei o contexto da palavra quando Jesus passa numa seara de milho e os discípulos estavam com fome. E eles comem milho no dia de sábado. Os fariseus questionaram aquilo. Aí Jesus entra na sinagoga deles. Sabe, não é uma coincidência, ele entra por um propósito. E chega lá, tem um homem com a mão mirrada. Então, eu falo assim que hoje
os rituais dessa igreja judaizante, ela é mais importante do que a vida. A vida é mais importante do que os rituais. A vida é mais importante. Sábado, né? E em dia de sábado. Ela não prioriza relacionamentos. Não prioriza relacionamento. E aí, por consequência disso, você vai ver um homem ali tendo uma necessidade e Jesus vai lá e cura esse cara, né? Ele estende a mão e o cara é curado da sua mão. Aí eu estava falando que a gente hoje tem essa tendência de achar que o ruim vai tomar conta do que é bom. Mas a gente precisa mudar a nossa mentalidade. Aquilo que é ruim pode ficar melhor, pode ficar como a sã. Que a gente, a tendência essa mão está mirrada e eu acho que eu também, essa situação vai passar para outra. Mas a gente parece que hoje o mal parece que está querendo tomar conta. A mensagem da igreja hoje um medo, uma angústia, o mal que eu temia me sobreveio. Por que o bem que eu temo não me sobrevém também? Então é hora de eu acreditar que Deus está fazendo coisas novas, Deus está movendo de uma forma poderosa e aquilo que a gente tem visto nos dias de hoje, né? O mal está sendo bom, o bom mal, o trevas luz, luz trevas, mas a gente precisa entender que o objetivo de Deus, o propósito de Deus, a palavra de Deus, o plano de Deus é fazer com que aquilo que está mirrado, um casamento ruim, vidas ruins, gente estragada, gente complicada, que estão debaixo de um ritual religioso. Eu imagino que aquele homem, quando Jesus ele é colocado ali no meio, ele olha para o sacerdote, ele olha para Jesus e fala assim, os rituais me dizem eu não posso, mas Jesus olha para mim com aquele olhar. Então você vê o poder de Deus, a graça de Deus, que é romper com essas questões e trazer vida. Amém. Vida às pessoas. Sabe, as pessoas precisam encontrar essa vida, esse amor, essa graça, esse amor de Deus que transforma. De acreditar que aquilo que está ruim não vai ser dominado para passar para outra coisa, que vai ficar pior ainda. Não. Deus quer melhorar, Deus quer trazer coisas novas para a nossa vida nesse tempo. Então, eu falo assim que a igreja precisa se abrir para o novo, precisa olhar para a vida, olhar para as pessoas e ver a importância dela. É muito bom, a gente tem as nossas liturgias, a nossa maneira de conduzir o culto, mas a vida é mais preciosa. Sim. E precisamos liberar essa vida, essa palavra, essa graça, essa presença, esse Deus que se importa, que vai ao encontro, que quebra com esses rituais e mostra essa igreja viva, que sai das quatro paredes e que opera milagres. Há uns dias atrás eu preguei sobre Sansão, quando ele vence um leão novo, né? E ele vence um leão novo sem ter nada nas mãos. A expressão que a Bíblia usa foi essa. E ele estava onde aconteceu esse milagre? No ambiente familiar dele, na casa dele, num ambiente comum. Então eu falo que o natural e o sobrenatural precisam andar juntos, nos ambientes mais comuns da nossa vida. Então eu falo que hoje a igreja está entendendo esse ser igreja, não só dentro de quatro paredes, de eu viver um relacionamento com Deus no culto somente. Eu estou na rua, eu estou na praia, onde eu estiver, Deus está presente ali. Essa graça me alcançou. Eu posso viver o sobrenatural dentro da minha casa. Olha aí. E ele viveu o sobrenatural dentro da casa dele. Sim. Né? E vivendo e é interessante que a expressão que a Bíblia usa é, ele vivia num lugar que tinha uma vinha, e ele tinha um voto de Nazireu. Ele não podia tocar nem se aproximar de aquilo que produzia o vinho, né? O vinagre, no caso a uva. Então ele estava nesse ambiente desfavorável, e a gente vive um ambiente desfavorável hoje. Mas mais é aquilo que está dentro de mim do que aquilo que está lá fora. Sim. Eu não posso permitir que aquilo que está fora entre dentro de mim. Mas eu sempre gosto do Salmo 84, acho que é o 7 ou 8, que ele fala assim, o passando pelo vale árido, ele faz dele um manancial. É gente que encontrou o altar, é gente que encontrou Deus, é gente que vive uma experiência com Deus que mudou totalmente a sua vida, ao ponto de onde ele passar, as coisas mudam. Ele faz do lugar seco, árido, feio, azedo, um lugar diferente por causa da graça de Deus, da experiência que ele tem com Deus e que faz a diferença na vida dele. Né? Bacana. Não é legal isso? Jesus. Serginho, eu já estava quase assim me convertendo. Gostoso. A palavra de Deus é fantástica. Eu sou fascinado pela palavra. E é mesmo, uma benção. Viu? Sabe, eu peguei uns dados aqui, e diz assim, olha, nós exercemos o ID. Jesus falou, ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, tal.
Agora, a gente precisa olhar, hoje, a igreja precisa olhar a cidade e ver como um grande campo missionário. Sim. Olha só, essa pesquisa aqui é recente, ó. Hoje nós temos no mundo 7,8 bilhões de habitantes. Tá. No Brasil, nós temos 213 milhões de habitantes. 86% dessa população vive na zona rural, na zona urbana. Entendeu? Olha o tamanho da porcentagem. Agora, se você olhar para um ano de 1900, isso é dado que eu pesquisei agora. Em 1900, nós tínhamos 10% da população que vivia, por exemplo, na zona urbana. 90% vivia na zona rural. Então, houve um grande êxodo. Em 1980, tinha 50% da população que vivia nas zonas rurais e 50% nas zonas urbanas. Esse povo foi migrando para a zona urbana por causa das necessidades. É shopping, é escola, é estudo, todos os entretenimentos que hoje nós temos na vida urbana. E a mecanização do campo também, E a mecanização, né? Então, o que acontece? A gente precisa olhar para isso como um grande campo missionário. Hoje as cidades estão povoadas, são cheias de tantas necessidades que a gente vê aí. Então eu falo que a igreja precisa não olhar para a cidade e ver os seus problemas. Acho que teve um pastor que pregou no Conselho de Pastores há uns anos atrás, ele falou assim, que quando a gente olha para um problema da cidade, esse é um problema do prefeito. Não, esse problema é meu. É quando você fala assim, o que eu posso fazer como igreja para mudar essa realidade? Para resolver isso. Para resolver isso, né? Andar na cidade e entender uma coisa, olha, eu tenho um grande campo missionário. Tudo bem, eu posso mandar, a gente ajuda missões na África, por exemplo, tal. São campos que têm necessidade, mas se a gente olhar para o nosso bairro, a nossa cidade, existe muita necessidade aqui hoje. Sem dúvida, né? dúvida. Bacana. Jesus, então, manda de 2 em 2, Lucas 9, Lucas 10. Isso, legal. Está mandando o povo para se relacionar com a sociedade? É isso. E é essa ponte que não pode ser quebrada, Laércio. Uhum. É esse tipo de relacionamento que não pode ser rompido. Hoje, infelizmente, muita gente é tão religiosa que ele não sabe conversar sobre futebol, sobre política, sobre necessidade das pessoas. Ele já entra, não precisa entrar direto com o evangelho. Conversa, faz amizade, sabe, se relaciona. Se mostra comum, né? Comum, ser humano, que pensa igual a você, que tem as suas, que mostra as suas debilidades, mas que sabe que criou uma ponte de relacionamento. A gente fica, não, você é da igreja tal, não conversa com você, não tem relacionamento com você. O cara é macumbeiro, feiticeiro, é da católica, da espírita, da evangélica, sei lá de onde for. Cara, se relaciona com as pessoas. Ouça as pessoas, dá atenção para elas. Veja o potencial que estão nelas. E sabe, e seja sábio para evangelizar. Seja alguém que conquiste. Sabe, eu falo que quando a gente olha para 2 Coríntios 4:4, o Paulo fala assim, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Para pensar, Samuel, como é complicado alguém que está com o entendimento cegado. Você pode mostrar uma verdade para ele, cara, ele não entende. A tradição religiosa hoje é tão forte que você pega Mateus capítulo 15, Jesus fala assim, invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Ou seja, a tradição é tão forte que ela chega a sufocar a palavra. Sim. Então a gente precisa aprender, eu falo que o primeiro passo do campo missionário é orar. Olha, começa a orar por pessoas, orar por vizinhos. Gente, eu tenho vizinhos meus que se converteram. Que benção. Eu tenho uma vizinha que se batizou agora no último batismo. Ela mudou-se para lá, o diabo não vigia, estava do meu lado. Aí ela, eu gostei, repete isso aí, que os crentes não sabem. O diabo não vigia. Mandou a mulher para lá perdida, veio lá do centro do norte lá, mas uma pessoa joia demais. A gente começou a oferecer, casou-se recente, a gente começou a fazer amizade, mas sem falar de religião, amigo, tal, aquela coisa, tal. Até que um dia ela foi abrindo a vida para minha esposa, a gente começou a conversar, vamos sair junto, tomar um café, aquela coisa, então, comer uma pizza, tal. Fizemos amizade. Hoje somos amigos. Olha aí, ela se mudou da onde ela está agora, mudou-se para uma outra casa, mas é membro da igreja, se batizou no último batismo. Glória a Deus. Então é legal isso, sabe? Você tem que... Assim, ser gente como gente, gente, né? como gente. Senão... E você tem uma palavra de Deus, cara. Você tem uma mensagem, você tem uma saída, você tem uma resposta, você tem uma postura diferente. E isso já é um jeito de evangelizar. Sim. Porque como você se porta diante das dificuldades, faz as pessoas pensarem, por que esse cara é assim? Por que ele age assim? Por que ele fala assim? Entendeu? Então, eu acho que o crente tem que deixar de ser chato.
Tem gente que é chato, azedo. Tá ouvindo aí, Radionauta? Tá ouvindo? Deus tá falando, Deus tá falando. Seja interessante. Eu falo assim, olha, você se casaria com você, cara? Você tem que se gostar, você tem que gostar de você. Ué. Você tem que se apaixonar por você. Tá soltando umas pérolas aqui hoje, hein, Laércio? Esse negócio de casar consigo mesmo, eu tô fora. O Laércio não casaria com ele, não. Só você tem que se apaixonar por você, cara. Você tem que olha, você tem que ser gostoso pra você. Falou assim, eu sou uma delícia, velho. Isso vale a pena. Eu acho também que eu não me casaria comigo, não. É só a Raquel, viu? Obrigado, amor da minha vida. Ai. E Jesus, ele ia pra cidade. Se você pegar, tem um monte de texto que eu separei aqui, ó. Sabe? Ele ia onde as pessoas estavam. E você vê que Jesus era interessante, cara. Jesus, ele, sabe, ele alcançava o coração das pessoas. O amor de Jesus, o amor, a compaixão de Jesus dele. É uma coisa fantástica. É uma coisa fantástica, é o que movia a vida. Sabe? Você estava citando aí, quando Jesus chega ali, né, no poço, e a mulher samaritana chega, poxa, a tradição dizia o quê? Você não pode nem conversar com essa mulher. O samaritano já não tinha amizade com o judeu. E o homem com a mulher naquele contexto, então, mais difícil ainda. Jesus rompe com todas aquelas barreiras de cultura, de disputa religiosa, né? E ele tem que fazer os discípulos comprar marmita. Os caras iam atrapalhar. Vai comprar marmita. Às vezes os outros crentes atrapalham o evangelismo. Atrapalha, cara. Em vez de ajudar E quem ganhou a cidade? Foi os discípulos ou a mulher? A mulher, cara. Ela que ganha a cidade. Entendeu? A cidade foi aos pés de Jesus, as pessoas correram para Jesus. Por quê? Porque foi ela. Os discípulos tiveram a oportunidade de ir na cidade, mas não fizeram nada. Só compraram comida. Compraram comida. E chegaram com a comida e Jesus não quis comer ainda. Não tô entendendo nada. Né? Aí, eu acho que o verso 35 do capítulo 4, Jesus fala assim, vocês dizem que ainda faltam 4 meses para que venha a seara, a colheita, né? Eu, porém, vos digo, levantai os vossos olhos e vede. Já tá Sabe, se levantar os olhos é mudar a sua maneira de pensar. Cara. Sim, cara. Você tem que levantar a sua mente, muda a sua maneira de pensar, de viver. Se você viver nessa dimensão humana, racional, só o natural, né? Você não vai conseguir viver o sobrenatural, de alcançar, de saber, olha, tem um potencial aqui, essa cidade pode ser ganha, essa família pode ser ganha. A gente olha, não, é difícil, tem as tradições que impedem. Ribeirão é uma cidade difícil. Difícil. Mata os pastores. Mata pastor. Essa não dá. Que isso, cara? Olha, essa semana, terça-feira, uma família, né? Que não são membros da igreja, me chamaram. Reúne e tal, gente, tudo. Uma casa lá. Falou, pastor, eu quero que o senhor dê uma palavra para nós. Isso é uma delícia para mim. Falei, agora é hora. É gostoso. Gente que não é crente, estava ali sentado, ouvia a palavra de Deus, chorava. Bebendo da palavra, né? Bebeu da palavra. Aí não chegou lá, não, mostrou o amor de Deus, a graça de Deus, a alegria de Deus, a alegria de ser crente, servir a Deus, essa confiança de estar com Deus. É maravilhoso, Samuel. É uma mensagem que traz paz, traz conforto, não traz julgamento, né? Não. Né? Traz salvação. Eu acho que tem a hora que você vai entender que, olha, sim. aqui, ó, precisa tomar isso aqui. Mas eu acho que a conquista, é isso que é gostoso. Sabe, essa conquista de chegar Você e... Você estava falando disso daí, Lécio, eu estava pensando esses dias, né, quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, falando sobre a nova vida, trabalhando a questão, né, também do caráter do homem, e ele fala assim, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe. Mas ele já estava falando isso aí com a igreja, né? Eu acho que ele não falou quando ele pregou o evangelho. Quando ele pregou, ele só falou, se arrepende dos seus pecados, recebe Jesus. Tirar os carrapichos. Depois você vai trabalhando. Assim, mas tem gente que já chega de primeira, fala, mentiroso, para de mentir, para de... Aí não evangeliza não, né? Olha, eu lembro uma vez que eu passei uma vergonha, eu fiquei com vergonha de mim. Eu cheguei numa casa, rapaz, eu era novo crente, novo pastor. Eu já cheguei assim, os irmãos foram comigo, eu cheguei lá, tá cheio de quadro, aquela coisa. Eu falei assim, Deus condena isso aqui tudo. A família não converteu até hoje. Rapaz, eu conheci um que pegou uma imagem, jogou e deu de chaleiro. Oh, meu Deus. Falei, que falta de sabedoria. Quanta besteira a gente faz, né? Por não ter entendimento, né? Aproxima, ganha, conquista, com jeito você vai vendo a situação mudar. Fazer um gancho nessa sua colocação, Serginho, que muita gente confunde o relacionamento, que ele é caracterizado pela espontaneidade, e a como você fez, leva o rito. Leva o rito. E aí, não ganha. Não evangeliza, Não evangeliza, cara. Arruma briga, né, cara? E aí, quando eu falei, ainda eu lembro que o meu irmão olhou pra mim e disse, vixe.
Ixi, ela falou e eu já cresci. Eu tô abafando. Isso aí. Ó, a gente foi em janeiro do ano passado, 2020, a gente pegou um grupo de pessoas e fomos para Pernambuco. Olha aí. No sertão do Nordeste. Experiência prática Laércio. Laércio, foi demais aquilo, sabe? A gente pegou um grupo, foi senhoras, foi jovens, e vamos lá, gente, missões, vamos fazer. Falei, vou tirar essa igreja das quatro paredes e levar para um campo missionário. Aí descobrimos essa missão I-35, um pessoal muito bacana. Eles vivem lá em Poço do Boi, mudaram o ambiente do lugar. A igreja lá mudou. Eles têm água agora, que eles furaram um poço, o povo vai lá, pega a água de graça. Eles fizeram um trabalho de horta grande, o povo vai lá e pega comida, a verdura. E a gente pegou e foi fazer um trabalho missionário, a pé, andando lá naqueles povoados. Samuel, é impressionante como esse povo tem um coração hospitaleiro. Não pediu nada pra gente, simplesmente, ore por nós, abriam a casa, ofereciam as coisas, um coração, sabe, extraordinário. Aí um dia o missionário pegou e fez a gente ir a pé até num povoado. Gastamos 2 horas a pé. Olha aí. A pé. Todo mundo foi a pé, tal. Quando ele chegou lá, ele falou assim, gente, eu fiz esse caminho a pé com vocês para vocês verem que esse povo que está aqui nesse povoado, a igreja mais perto que eles têm é essa missão nossa. Eles fazem esse caminho. 2 horas de caminhada. Eles fazem esse caminho 2 vezes por semana, 2 horas de caminhada a pé. Que é isso? E à noite tem cobra, tem raposa, é um cerrado, né? Sim. Então, temos gente que chegou a chorar, porque a gente hoje tem a oportunidade de estar na igreja, um pouquinho mais frio, não vou na igreja. Tá quente demais, não vou na igreja. Teu futebol, teu Corinthians, não vou na igreja. Não, o Corinthians vamos orar por libertação. Se for o Corinthians, tem que orar por libertação. Mas você vê como que é, cara, os valores, né? É verdade. E vão, rapaz, eu participei do culto com eles lá, o povo adora, canta, louva, né? É impressionante, assim, né? A igreja, vamos pensar assim, né? Modernizada, né? O pessoal tem uma visão muito equivocada do que é o ser igreja, né? Porque o pessoal quer, às vezes, um conforto, né? Hoje, por exemplo, se você não pôr um ar-condicionado na igreja, é problema. Você tem que... tem que, né? Então, assim, a gente não é contra essas coisas, né? Não. Você tem que ter uma estrutura e tudo, mas não é essa a essência, né? Não é essa a essência. Eu falo que se você não se envolver com o santo, com a presença e realmente descobrir ele na sua vida, sabe? Você vai se importando com essas coisinhas. E, na verdade, o mais importante é a presença de Deus. Né? Aquele próprio texto que você citou, não é? Do homem da mão mirrada, né? O pessoal estava preocupado mais com o sábado, o ritual, as não pode hoje. E o ser humano ali sendo negligenciado, né? Esquecido, né? Eu falo que, até eu falei sobre colheita e retenção. Eu falei, esse cara colhe, como o outro, não. Retém, não retém. Tem gente na vida hoje que colhe, não como o outro, e não retém. E o ritual vai sufocando a vida dele e fazendo ele acreditar que ele é aquilo ali. Entendeu? Então, eu falo que a gente precisa aprender na vida. Eu falo que a igreja é lugar de liberar as pessoas. Amém. Você tem que liberar o seu potencial. Amém. Eu falo que existe uma diferença muito grande entre comportamento e potencial. Comportamento é o que as pessoas são e o potencial é o que elas podem ser. E nós, como pastores, líderes, eu acho que a gente precisa descobrir esse potencial, enxergar esse potencial que está nas pessoas. Porque todo mundo tem um grande potencial na vida, ô Samuel. Amém. Muito Amém. grande potencial. E a igreja é o caminho para fazer isso fluir. Então você vê famílias na igreja que chegaram lá arrebentados, arruinados, que não sabiam o que era um casamento feliz, não sabiam o que era alegria, não sabiam o que era prosperidade, não sabiam o que era ter dinheiro sobrando. Aí, de repente, a igreja vai dando os caminhos, abençoando, orando, e as pessoas vão crescendo e prosperando. Gastava só com farmácia, agora é curado, vive uma vida saudável. Então, isso é a igreja linda, que toca, que alcança. E você que recebeu, vai passando para o outro. Sim. Né? Eu tenho uma família na igreja que eles vieram para a igreja, aquela coisa. Hoje eles fazem parte da recepção da igreja. Chegam lá, ele, a esposa e a filhinha. Aí ele mandou uma mensagem para mim semana passada e falou assim, pastor, eu quero te agradecer demais, cara. Chorando no áudio, dizendo para mim, pastor, eu hoje estou recepcionando a igreja, as pessoas. Isso para mim é uma alegria tão grande. Mas
Olha, um cara que já chegou a ficar preso, problema, dificuldade na vida, renovou a vida, mudou a vida. Glória a Deus. Aí o cara, uma coisa simples que você deu para ele fazer, falou, isso aqui, ó, você vai recepcionar o pessoal. Aquilo para ele já foi uma alegria. Então é um lugar de funcionar, de você se ocupar, de você se vazar daquilo que você tem de bom e passar para as pessoas, né? Amém. Ó, o papo tá muito bom e eu sempre digo, né? Quando a conversa é boa, a hora voa. Nós vamos, pastor Lécio, pro nosso primeiro intervalo e na volta, hein? Tem pergunta aí? Tem? Qual a expectativa para a volta aí, pastor Lécio? Vamos encarar os desafios dessa missão urbana, né? Olha aí, então, ó, no segundo bloco nós vamos focar então aí mais propriamente na missão urbana e os seus desafios. Fica ligadinho com a gente. On Web Rádio, tá todo mundo ligado. Na On Web Rádio. Bate-papo com o pastor. Entrevistas e muito bate-papo. Na On Web Rádio. Bate-papo com o pastor. Já estamos de volta à On Web Rádio, 11h36. Você ligado, conectado com a gente no bate-papo com o pastor e o nosso WhatsApp. Pastor Serginho, nós vamos segurar o senhor aqui até umas 3 da tarde. Oba. Porque o senhor traz muita audiência, entendeu? Então, olha que legal aqui, ó. Ana Paula do Sumarezinho, sabe o que ela falou? Bom dia, esse é o meu pastor. Eita glória! Ana Paula, obrigado pelo carinho, Paulinha. Viu? Também a Cris Bonfim, também já passou por aqui. A Aline falou assim, olha que legal. Graça e paz a todos os pastores, abençoando essa sexta-feira. Olha o meu pastor aí, pastor Sérgio, glória a Deus. Amo ouvir essa rádio, tá vendo? Eita glória, essa Aline, viu? E a Rosane também já mandou aqui pra gente um bom dia, pastores abençoados, tamo junto. Aí, muito bom. Então, ó, vamos segurar o senhor aí até, vamos pedir um Marmitex? Eita glória. Glória a Deus, gente. Vamos de volta então, continuando o nosso papo, Jesus, pastor Lécio. O senhor tem aí uma pergunta, pastor Sérgio Martins, é isso? É isso aí, Sérgio. Sérgio, o que você entende ser assim os maiores desafios para essa igreja contemporânea no que tange a evangelização da sua cidade? Olha, eu falo que, como eu disse, é um grande campo. É um grande campo. As necessidades são gigantescas. E o desafio, eu acho que um dos grandes desafios é a gente, como igreja, alcançar o coração das pessoas. Enxergar de fato a necessidade das pessoas. É saber entrar, é saber tocar, é manifestar o amor, a atenção, o carinho. Muita gente olha para a igreja como uma igreja que sempre quer subtrair, quer tirar alguma coisa de alguém. A igreja não é isso, a igreja ela vem para oferecer, a igreja vem para dar vida, a igreja vem para trazer renovo, a igreja vem para restaurar. Então, entrar no coração das pessoas diante das inverdades que estão no coração de muita gente com respeito ao que ele pensa da igreja, o que a igreja é. Infelizmente, pelo mau testemunho de uns, a gente sofre. Que pastor é ladrão, que mau testemunho, crente que não deu bom testemunho na empresa, o outro que fez isso, que tal. E isso vai fechando, vai sendo um bloqueio, uma dificuldade das pessoas olharem com simpatia para a igreja. Olha para a igreja de Atos, a Bíblia diz que as pessoas tinham simpatia pela igreja. Então a igreja precisa ser simpatizante, a igreja precisa manifestar esse amor, essa compaixão, de alcançar, de tocar, de se aproximar, de ir ao encontro, de mostrar a importância que nós temos, nesse tempo, por exemplo, que nós estamos vivendo, onde existem muitas necessidades, a igreja está abrindo as portas, está atendendo, está suprindo, está cuidando, está mostrando, olha, eu tenho uma família que está com necessidade disso, uma outra que está com necessidade daquilo. Então, o outro que não precisa do dinheiro, não precisa da cesta básica, mas precisa de um abraço, precisa de um ombro, precisa de um ouvido, precisa de uma atenção, precisa de ouvir, né? Então, eu falo que a igreja precisa romper com esses grandes desafios e se aproximar, sair, ir ao encontro, poder tocar, se aproximar, sentir o cheiro, ver a necessidade, sabe?
É muita necessidade hoje. É gente depressiva, gente com síndrome do pânico, gente com medo, gente insegura e gente com tantas situações que estão trazendo um pânico nas pessoas. E eu falo que nós, como igreja, precisamos ser esse lugar de refúgio, de estar abrigo, de amparo, de cuidado, de amor, de atenção, sabe? Esse desafio que eu falo que a gente precisa romper e avançar, porque há uma grande necessidade com respeito a isso. Então, às vezes eu penso assim, sabe? A gente está tendo, como eu disse, a grande oportunidade de evangelizar. Sabe, o evangelizar, abençoar uma vida, ministrar alguém, mostrar o caminho da salvação, tornar ele um discípulo de Jesus, porque eu falo assim, hoje você tem o catecismo, né? O catecismo, ele faz você ser um membro daquela instituição, você estuda tudo sobre aquela instituição, mas o discipulado leva você a servir a Cristo, sabe? O discipulado leva você a um relacionamento com Cristo. Eu posso fazer um discipulado e essa pessoa pode não ficar na minha igreja, mas ele vai procurar uma igreja que está servindo a Jesus. Então, é esse caminho que a gente precisa trilhar. E ter essa graça de saber que esse tempo é um tempo de grandes oportunidades, mas de um grande desafio pelas barreiras que a gente está encontrando, por essa questão de dificuldade de algumas pessoas de como eles estão olhando para a igreja, né? Entendeu, Lécio? Eu penso que a primeira coisa que eu vejo aí na sua fala é que essa igreja precisa ser operosa e eficaz, porque quando Jesus manda, ele fala, expulsa demônios, cura os enfermos, ressuscita mortos, ou seja, entra para ser solução naquela família e transformar essa família. Isso. É isso? É isso. É o que Jesus fazia. Se você pega aqui Mateus capítulo 9, eu separei aqui esse texto para a gente ler. Olha o que Jesus fala. Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidade. E vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, e porque eles estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos, dizendo, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Porque a demanda existe desde lá de trás. Então a gente tem que se dispor para isso hoje. Sim. Eu não posso ficar só me inchando, me engordando dentro da igreja, e sendo que eu não estou vazando isso, transbordando isso. Eu falo que hoje você pode evangelizar na fila do banco, no elevador, aonde você estiver, num lugar. Você, sabe, oportunidades existem, as pessoas estão hoje, se você puxa um pouquinho de conversa com ela, ela vai mostrar uma necessidade, e é onde que a igreja precisa entrar, né? Mas assim, só um minutinho, pastor Lécio, pegando esse gancho que o Serginho falou aí, será que o problema maior não é o conceito que o crente tem do que é evangelizar? Porque, né Lécio? Né? Às vezes você fala assim, você pode evangelizar na fila do banco, né? Ele acha que ele tem que chegar lá, ele tem que ler texto bíblico, ele tem que... Nada disso, né, Sérgio? Uma vez eu estava num banco, um cara chegou com uma Bíblia, não sei se ele ia pedir empréstimo. Ele abriu a Bíblia na mesa do gerente e jogou a Bíblia assim. Sabe, o gerente olhou para aquela Bíblia. Entendeu? Eu falo assim, sabe, eu acho que você precisa se aproximar. Eu faço, se você pega o ID, quando Jesus fala assim lá em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ele não está falando, a primeira é a Jerusalém, depois Judeia, Samaria. A igreja primitiva, ela entendeu errado, ela ficou só em Jerusalém. Precisou de uma perseguição no Atos 8 para que ela saísse. Sim. Então é tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Onde eu estou, eu posso ser um agente evangelizador, né? Sabe? Eu acho que as oportunidades vão surgir. E esse tempo, gente, como as pessoas estão carentes, querendo receber a palavra de Deus e buscando a palavra de Deus, necessitadas da palavra de Deus. Então, eu acho que se você cria oportunidades, né? Vai surgir oportunidades. Então, mas será que a igreja não entendeu errado o que é evangelizar? Porque às vezes, né, tem método... Tem curso, tem isso, tem aquilo. Não. Poxa, eu posso evangelizar
por exemplo, o novo convertido, que talvez é o que mais evangeliza, né? É. Ele tem quase nada de Bíblia. Nada de Bíblia. Mas ele tem muito de Jesus. Ele vai falar da experiência dele. A experiência dele, que você contar a precisa, sua história, né? Não existe um curso. É bom você aprender tudo, mas é aquela coisa de você compartilhar algo da sua vida, você falar, ó, Jesus fez isso na minha vida, você abrir a sua vida, é uma coisa natural que precisa acontecer. Sim. A gente não precisa de uma formalidade. Sabe? Nem preciso pegar a Bíblia e falar, vem cá, vou te... Não. Você seja aquela pessoa que se interage, que cria situações para aquele momento. Eu acho que é por aí o caminho, sabe? Deixa eu só forçar aí um pouco mais nessa situação, para a gente abrir a mente. O senhor que vai jogar gasolina hoje? Não estou entendendo. Não é jogar gasolina. Mas a gente entende que para ir de casa em casa, para ir evangelizar lá fora, na fila do banco, etc., em toda oportunidade, no tempo e fora do tempo, nós precisamos sair das 4 paredes. Isso. Será que a gente não está levando essas 4 paredes para fora? Tá junto, né? É uma boa. O pastor Remígio dizia assim, olha, pastor Remígio, você lembra dele, lembro, né? gente. Ele falava assim, que é fácil você tirar o favelado da favela, mas tirar a favela do favelado é um desafio. O que você pensa? Olha, é interessante que, infelizmente, hoje, você precisa tirar o igrejês da vida de Isso, é isso que eu ia falar. Esse paralelo aí, né? O cara só fala uma linguagem de crente, de né? crente. O cara não vai entender. Até a mensagem que você vai pregar hoje, você tem que ser... Eu procuro usar, assim, vários termos numa mensagem, porque eu sei que eu tenho pessoas ali que estão me ouvindo que nunca entrou numa igreja. Não vai entender o vocabulário crentense. Esse vocabulário crentense. E tem gente que está levando esse vocabulário para fora. Isso, mas não sabe conversar, como eu disse, conversar sobre um outro assunto. Sabe? Mas dentro desse outro assunto, entrar com a palavra, entrar com a vida, entrar com uma experiência, entrar com uma disposição para falar, olha, eu posso fazer uma oração por você, Jesus te ama, você é importante e precioso para Deus. Está mecanizado, né, Está Sérgio? mecanizado, Esse cara que abre a Bíblia na mesa do gerente, mecanizado. Ele faz o que o pastor faz no púlpito. Faz o pastor faz no púlpito, é verdade. E eu fiquei olhando para aquilo e falei assim, poxa, é verdade. Então, a gente precisa treinar a igreja para isso. Preparar a igreja para isso. Até para receber aquele que, de repente, chega na igreja de uma forma que você fala assim, meu Deus do céu, né? Ele não é crente. Aí já começa tudo a se distanciar. Não, a gente sempre tem que aproximar. Aí que você tem que abraçar. É lógico, Porque, de repente, o cara veio para a igreja, já é um milagre ele vir para a igreja. Isso. Né? E ele chega lá com todo o trejeito dele, a maneira dele, mas ele tem que amar, recepcionar, cuidar, não ficar olhando de lá. Não, mas cuidar. Eu acho que esse é o desafio também, viu, Laércio? O desafio de tirar isso da igreja. A gente... Essa religiosidade, ela parece que está muito impregnada. Está muito impregnada. Precisa mudar a maneira de ver, de perceber. O Espírito Santo faz isso com maestria. Faz isso com maestria. Até a forma de você conduzir certos textos bíblicos, sabe? Não estou tirando da essência, mas eu estou trazendo uma forma que a pessoa vai entender, vai compreender. Sim, né? sim. Então, é por aí o caminho. Você pega, por exemplo, certas bíblias que são difíceis de entender, aquela linguagem, mas tem outras linguagens que você pode pegar e adaptar ali para aquele momento, entendeu? Olha, a Bíblia fala sobre isso, tal, sobre esse tal assunto, tal. Então, porque por as línguas, não só a portuguesa, né? Todas elas vão sofrendo mudanças, né? Vão sendo contextualizadas. Então, esse vocabulário mais atual, ele é mais compreendido. Você pega um vocabulário, né? Vamos supor, de 20 anos atrás só, né? Porque hoje muda muito rápido. Muda. Tem palavra que as pessoas já não entendem. A juventude de hoje, por exemplo, não vai entender, né? Beneplácito, como é que eu vou conhecer? E tem gente que vai pregar o evangelho, ele usa, parece que ele tem prazer de usar certas palavras difíceis que nem ele entende. Se você perguntar o que é isso, ele fala, não sei, cara. Tá aqui, eu tô lendo. Então vocês têm que usar uma linguagem que acessa o coração, sabe? Que faz a pessoa entender. Eu acho que você tem que fazer a leitura até mesmo da pessoa que você está conversando, porque existe aquele que você vai poder usar uma palavra um pouco mais erudita, uma pessoa mais assim, poxa, eu vou conversar num nível mais elevado aqui, porque eu percebo que a capacidade de entendimento é maior. E a necessidade, né, também da comunicação, né? E Jesus, ele usava parábolas para quê? Para falar, para se comunicar de uma forma que as pessoas conseguissem entender, né? Tocava. Isso é gostoso demais. E às vezes a pessoa está usando algumas palavras que ela ouviu que é bonita. Às vezes nem ele sabe. Pastor Sérgio, a questão da contextualização, a necessidade de se contextualizar, e nós observamos que existe um conflito, né?
um confronto de visões diferentes, divergentes. A visão deste que está dentro da igreja com aquele que é alvo da evangelização, que está vivendo na sociedade e desconhece, como nós estamos conversando aqui, os usos e costumes da igreja. Né? Como mudar a visão, a percepção deste da igreja para com aquele? Fica aí à vontade para estar falando sobre isso, porque há necessidade de contextualizar-se, né? Como precisa haver essa necessidade. A igreja, muitas coisas mudaram e você precisa avançar nisso. Você não pode ficar lá no antigo, no tempo antigo. Acho que muitas coisas hoje você precisa fazer diferente para que você possa alcançar, sabe? Então, eu falo que a gente hoje, a linguagem com o jovem, a maneira de lidar com o jovem, com os casamentos, muita gente ficou lá atrás e não se atualiza, e quando na verdade não é nem pecado, era uma questão de um ritual, de uma coisa que estava ali, não tinha... Própria para aquela época. Próprio para aquele momento, mas não avançou naquilo, né? Então, Lars, eu falo assim, é um desafio, cara, porque eu acho que a cada dia você vai... você não pode perder a essência, mas você pode usar de outras formas para alcançar, sem perder a essência. Nós temos, então, uma diferença entre essência e forma. Sim. Princípio. Tem uma pergunta aqui do Gesualdo, que é nessa linha que vocês estão colocando aí. Ele mandou a pergunta aqui assim, ó. Como no meio de tanta modernidade manter a essência da igreja? É a pergunta do Gesualdo. É legal isso, porque você precisa saber usar a modernidade também. Tá. Sabe? Toma cuidado para não extrapolar. Mas se você conserva a essência, cara, a pessoa, o mais importante é Deus, é a presença, é a palavra, sabe? Mas não perca isso. Essa modernidade, ela é boa, você pode usá-la, mas tem limites. Porque alguma coisa pode extrapolar em tudo isso. Tem gente que extrapola e começa a exagerar, sabe? Eu já vi gente, por exemplo, que chegou num culto voando num cabo de aço. Sabe? Desce dali com asa de anjo. Era pastor ou Superman esse aí? Então, acho que são exageros que eu falo assim que, sabe, não é por aí, né? O pastor, né, missionário, cantor Juliano Som, ele falando, né, sobre essa contextualização, porque eles têm, né, a banda, eles fazem os eventos e tudo, luzes, né? E aí no final ele traz uma mensagem e tal, e um dia ele estava falando assim, numa das pregações, né, que a luz mudou, né, o ambiente foi contextualizado, o som mudou, mas a mensagem continua a mesma. Então, é a essência. A mensagem não muda, né? A forma pode mudar, mas a mensagem ela é única e ela prevalece. Né? Lógico, isso é muito importante. Por exemplo, você vai numa igreja que tem um som bom. Eu prego em muitos lugares, mas você vai à igreja para pregar, você fala assim, o som é horrível. Tá. Ninguém se entende, nem dá para entender o que o cara tá falando. É muito falando, ruim o som. Tá horrível. Sabe, isso daí é uma coisa que eu falo que a igreja precisa acordar para isso. Sim. Sabe, uma transmissão online hoje. Tem transmissão que fala assim, olha, é melhor não transmitir. Porque tá feio demais, gente. Tá Vamos ser ruim, sinceros. tá ruim. Eu acho que vamos fazer... Sabe aquela ideia que antigamente o pessoal falava assim, é para Jesus. Para Jesus tem que ser o melhor. É essência. Sabe, é para Jesus. Não, excelente, tal. né? Faça coisa boa, faz uma coisa de qualidade e tal, mas mantenha a essência. Sabe, hoje tem questão de iluminação, as cores da igreja, isso tudo são coisas importantes que vão trazer um ambiente que a pessoa vai focar mais na palavra, vai entender, vai ficar mais, sabe, tranquilo. Então, tudo isso são coisas que eu acho que a igreja esse tempo foi trazendo essas novidades e que são coisas boas. Sim. Agora, existem coisas que, assim, isso aqui não serve para mim. Tá. Sabe, a gente tem que ter esse discernimento do que é bom e que não claro, é, né? Com certeza. Então, é por aí. Agora, não perca a essência da palavra. A palavra é a mesma. Mas você pregar num ambiente onde a palavra, o som é muito bom, você tem um ambiente que te ajuda, existe sabe, tudo isso é importante. Por que não usar isso? Sim. Né? Então é por aí que eu vejo, sabe? Amém. Bacana. Eu penso em contextualização quando eu olho para Cristo e ele vem como judeu, né? Se veste como judeu. Nossa, meu Deus, que fantástico você está falando.
Eu penso que essa pergunta que o nosso ouvinte está fazendo, o exercício de perceber Jesus encarnando no nosso tempo, deve ser feito. Ele não viria como judeu hoje nessa nossa pós-modernidade. Iria usar uma camisa igual o Serginho, assim. Estampadinha. Estampadinha. Moderninha. A estampadinha não, é havaiana mesmo, né? Quando eu estive no Havaí, comprei essa camisa, né, Serginho? Brincadeira à parte. Mas Jesus respeitou o contexto dos judeus naquela oportunidade, né? Como a Bíblia diz, chegada à plenitude dos tempos, né? E Jesus respeitaria também o contexto que nós estamos vivendo. O Espírito Santo idem, né, Serginho? Puxa, verdade, com certeza. Com certeza. Sabe por quê, Samuel? Porque o alvo maior não é a luz, não é o ambiente, é a pessoa, é a gente. É isso aí. É o cara que sai da casa dele e vai para ali, para ouvir uma palavra. É o cara que está em casa esperando receber alguém que vai ali abençoar a vida dele. Olha, houve um antes e um depois na minha vida, depois que vocês entraram aqui e começou a ministrar a palavra de Deus aqui na minha casa, com esse jeito gracioso, de gente que ama, que importa, que tem compaixão, sabe? Eu acho que tudo que a igreja tem hoje é maravilhoso, tal, mas eu preciso do poder de Deus, a igreja precisa do poder de Deus, precisa da oração, do jejum, do joelho no chão, do clamor. A gente não pode valorizar a estrutura em detrimento da essência. Da essência. Não, a essência que tem valor. A essência é tudo. A estrutura porque se é tiver toda essa estrutura e Jesus não estiver lá, não vale não nada. adianta nada. A gente vê na Europa, por exemplo, né? Prédios, templos suntuosos, que hoje não são mais a igreja, né? Eram lá atrás. Você pega o capítulo 31 de Êxodo, você vai perceber o Espírito de Deus manifestando sobre Bezalel, aquela coisa toda lá, e ungindo esses caras para trabalhar com pedra, com prata, com ouro, para a edificação do tabernáculo. Sim. Agora, você imagina, cara, os caras já eram bons. Imagina, pega profissionais, Moisés pegou profissionais. Agora, eu vou ungir eles com o Espírito Santo para que eles possam trabalhar sobre isso. Agora, você imagina você entrar no tabernáculo e ver uma obra desses caras. Se você olha para uma obra de um homem hoje, um cara profissional bom, você fala, puxa, que coisa linda, que pintura linda. Agora, imagina aquilo de alguém que foi ungido, movido pelo Espírito Santo para construir aquilo lá. Era coisa fantástica, outro impacto, né? Era outro impacto. Porque Deus gosta de coisas boas. Deus quer fazer coisas... Sabe, Deus deu as medidas, as cores, tudo tem um propósito. Sim. Sabe? E ordem, não é uma coisa bagunçada, cheia de, sabe... desarrumada, porque a ideia que muita gente tinha assim, a igreja, aquela igrejinha, porque tem até música, né? Igrejinha, saudade, tal, é maravilhoso, mas eu prefiro uma igreja hoje estruturada, com um ambiente gostoso, com ar-condicionado, com uma luz boa, com um som bom, mas com a palavra boa, com graça de Deus, com presença de Deus, do Espírito, um povo caloroso, que ama, que se preocupa, que sabe, que introduz, que abraça, que chama para perto, que se importa, sabe? A igreja tem problema? Toda igreja tem, mas a igreja pode ser trabalhada, treinada para receber, para sair, para tocar, para abençoar, para tirar lições da vida, para olhar para aquele e falar assim, ó, quem te viu, quem te vê. Você era isso, você se tornou isso, mudou a vida. Sim. Entendeu? Por quê? Porque você pode contribuir para isso. Amém. Né? Amém. Então é isso. Essa estrutura, ela ajuda, né, na pregação, né? Ajuda. Ela apoia. Vamos dizer, vamos ser hipócrita, não é bom isso, gente. Lógico que é bom. É bom, você tá com ar-condicionado, você sentado numa cadeira confortável para você ouvir a palavra de Deus. Tem a sua família, tem lugar para as crianças, escola para as crianças na sua idade específica. Porque outra coisa, igreja que não se preocupa com criança está pensando só em dinheiro. Igreja que não tem estrutura para cuidar de criança, olha, onde essas crianças vão ficar? Sabe? O que vai ser me ensinado para elas? Eu tenho pais ali que estão indo para a igreja agora, que o menininho chega em casa e fala assim, pai, vem cá que eu vou te ensinar sobre o Davi. Então ele quer ensinar o pai. Aí o pai está indo para a igreja, porque o que eles estão ensinando para o meu filho ali? Está sendo legal, ele nunca falou sobre isso. Então a igreja, ela é interessante a igreja. Sim. Sabe? E duas coisas, eu tenho que nosso tempo está esgotando, mas olha aqui. O senhor tem que orar ainda. 2 Coríntios 5,16... Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui, gente. Paulo fala uma coisa fantástica. Ele fala assim, ó... sabe quando eu descobri isso aqui com mais propriedade? Um dia que eu achei um folheto na rua, escrito assim, errou o céu por 45 centímetros. Rapaz. Olha só, que folheto, cara. Errou o céu. Aí eu repliquei ele. Errou o céu por 45 centímetros. Porque ele fala assim, muita gente conhece a Deus de mente.
e não conhece no coração. E a distância da mente para o coração é 45 centímetros. Olha aí. Eu sei que alguns têm mais, outros têm menos. No meu caso, eu acho que deve ser uns 15 centímetros só, eu acho. Mas olha o que Paulo fala, gente. Paulo fala assim, ó. Assim que nós daqui por diante, existe um daqui por diante na vida da gente. Você que está me ouvindo agora, existe um daqui por diante. Sim. Ele fala assim, a ninguém conhecemos segundo a carne. Paulo, olha, ninguém. Eu não posso olhar para o Samuel segundo a carne. Eu preciso olhar para ele e ver um potencial nele. Sim. Eu vejo vida nele, eu vejo graça nele, eu vejo um Deus nele, eu vejo operação do Espírito Santo na vida dele. A ninguém conhecemos segundo a carne. Aí ele fala assim, ele diz assim, ó, e se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, quer dizer que eu posso conhecê-lo segundo a carne. É um conhecimento intelectual. O grande problema de muita gente hoje é que conhece um Cristo intelectualmente falando. Esses dias atrás eu estava vendo essa CPI que está acontecendo aí. O cara pegou a Bíblia para ler. É um juiz e ele estava citando um texto bíblico. Tudo bem, é maravilhoso, tem gente que cita, mas não entendeu a essência, não experimentou aquela experiência de ser tocado, de vivenciar Jesus de verdade. É um Jesus de mente que não transforma, sim, sabe? Mas quando ele entrou no coração, meu amigo, a história muda. Louvado aí você não tem dificuldade, você não tem problema, você olha para a situação e fala assim, Deus pode mudar isso. Amém. Sabe, você precisa apoiar. Quando a gente olha para o versículo 8 do capítulo 12 de Mateus, Jesus fala assim, até do sábado eu sou o Senhor. Amém. Na revista corrigida, corrigida ele fala, até do sábado. Eu falei assim para a igreja, gente, você tem que pôr isso na sua cabeça. Anda com essa mentalidade na sua cabeça. Jesus é Senhor do dia, da segunda, da terça, da quarta, da quinta. Ele é Senhor da minha vida, Ele é Senhor das minhas finanças, Ele é Senhor do meu casamento, Ele é Senhor da minha família, Ele é Senhor dos meus filhos. Senhor, Ele é dono. Jesus é o Senhor. E quando você vive essa experiência de vida que Jesus traz, cara, você passa para as dificuldades? Passa. Mas você tem uma postura diferente, porque você sabe quem é Jesus. Amém. Aleluia. Né? Amém. E aí o verso 18 que ele vai dizer, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo e por meio de nós nos confiou o ministério da reconciliação. Olha o ministério que você tem, de reconciliar as pessoas. Sim. Uau! Não é demais? Demais da conta. Cara, eu falei que a gente ia segurar ele até as 3, ele tá levando a sério. Ele tá levando a sério. Uma vez eu fui orar para um senhor, vou terminar aqui. Ó, duas pastor, coisas. quando fala que vai terminar, é mais meia hora ainda. Vamos ficar em pé. Uma vez eu estava numa loja no calçadão da General. E o Espírito Santo falou para mim assim, por isso que eu falo, precisa aprender a andar com o Espírito Santo, cara. Você tem o Espírito Santo habitando em você. Amém. Deus falou assim pra mim, ó, porque eu até brinco, quando minha esposa entra na loja, eu entro intercedendo atrás, né? Mas eu tava ali na loja, minha esposa lá olhando roupa, então o Espírito Santo falou pra mim, isso marcou minha vida, ele falou assim, fica em espírito de oração. Eu olhei para as vendedoras, falei, alguma coisa aqui, tal, meu jeitão de, sempre jogo uma palavra, deixo um folhetim, meu carro tem folhetim, tal, pediu. Aí, de repente, cara, entrou uma mulher. Ela foi jogando assim, ó, jogando, sabe, como se estivesse caindo assim, caiu dentro da loja. Olha. Endemoniada. Olha. As pessoas ficaram assim pensando, o que está acontecendo, aquela coisa, está passando mal. Eu falei assim, ó, pode ficar tranquilo, deixa que eu sou pastor, eu vou resolver essa situação. Eu peguei a mulher e orei por ela, ela se libertou. Sabe qual é o testemunho dela? Eu estava indo lá embaixo, me jogar porque eu queria me matar. Olha. E de repente uma força me jogou para dentro dessa loja, na Gela Modas. Olha aí. Cara, foi uma experiência fantástica isso daí, sabe? Então, uma vez eu estava orando na UTI de um hospital, eu sou José. Esse homem, um senhorzinho, mas pensa num homem demoniado, um homem complicado. Ele fez a mulher dele sofrer muitos anos. Ele estava ruim no hospital, o médico falou, olha, vai morrer. E chamou a família falou, pastor, você podia orar por meu pai? Meu pai é um homem, você sabe como é que foi, ele era terrível. Fui orar por ele. Quando eu fui orar por ele, o Samuel, ele na UTI, em coma. Esse homem, eu terminei de orar, só que na oração, eu pensei comigo, como que eu vou fazer? O cara está em coma. E vai entregar a vida para Jesus, que jeito? Eu lembrei daquele versículo da Bíblia. O homem tinha um orelhão grande, pequenininho, mas com orelhão. Eu lembrei do versículo assim, ó, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Filho, você tem um orelhão, você vai ouvir. Eu peguei e comecei a falar. E eu confesso para você que eu falei tudo que eu podia falar. Falei, ó, o senhor não presta, o senhor não vale nada, o senhor fez sua mulher sofrer, isso aí, o senhor está morrendo, o senhor está fedendo mesmo. O senhor está fedendo nessa cama, mas Jesus te ama e Ele quer te salvar. Entrega a sua vida para Ele tal. Acabou a minha oração, Deus falou para mim assim, agora sai e fica do lado.
Samuel, diante de Deus, esse homem levantou, Olha aí. sentou na cama, na UTI, em coma. Ele levantou, olhou para mim, rangeu os dentes e caiu. 2 dias depois morreu. Olha aí. Deus mostrou para mim uma coisa, que aquela hora Deus estava libertando a vida dele e dando a salvação para esse homem. Louvado seja o Senhor. Louvado Não é seja coisa o Senhor. extraordinária isso? Extraordinário. Então, Poder de Deus, né? as experiências maiores com Deus não estão dentro da igreja, está fora. É verdade. É onde você vai. Bom, para encerrar aqui, Samuel, vou dar uma cutucada aqui no Serginho. Ô, Glória. Sérgio, a igreja fora das paredes. Ele também tá levando a sério até as 3 horas aí. Não, né? não, é só Vai pra chegar encerrar. o iFood aí. É Não, para é muito encerrar. bom estar com vocês, vocês são uma pessoa maravilhosa. Para ser motivo de oração. É. O Sérgio, lá na Gela Modas, ou então lá no hospital, poderia ter lá um enfermeiro, um médico, crente. Verdade. A igreja precisa estar presente em Isso. todas as Deus está áreas da plantando sociedade. pessoas nesses lugares. Vendedores, né, Lércio? Na É. loja, né? Crentes. É isso aí. Não só o pastor, mas homens cheios do Espírito Verdade, Santo espalhados verdade. na cidade. Se deixa ser usado. Preste atenção na voz do Espírito. Sim. Né? O que o Senhor está querendo falar. Eu penso que é isso que nós temos como um grande desafio para missões urbanas, né, Sérgio? É. A igreja acolher esse chamado de servir o Senhor em todos os cantos e por onde ela andar, espalhar esse perfume de Cristo. Amém. Que lindo isso. Vamos orar nesse sentido. Fica à Amém. vontade, Serginho. Foi Serginho. uma benção estar aqui nesse Contigo. dia. Amém. A oração é com você aí, homem de Deus. Glória a Deus. Amém, minha gente. Olha, é muito bom estar com você nesta manhã. Deus é maravilhoso. O Senhor se importa conosco. Ele nos ama muito. Saiba disso no seu coração. Se disponha, se entregue para Deus nesse tempo. Deus quer mover sobre sua vida de uma forma Amém. extraordinária. Amém. Ó amado Deus e Pai querido, em nome de Jesus, com certeza existem centenas de pessoas agora que estão apresentando diante de Ti alguma necessidade, alguma situação, e o Senhor é o Deus que nos Coloca a faz, tua mão, nos Deus. chama a chegar à Sua Abençoa. presença com confiança pelo novo e vivo Espírito caminho que nos foi aberto pelo Aleluia. sangue de Jesus, para acharmos graça, misericórdia e socorro em ocasião oportuna. Pedimos agora o Teu socorro, a Tua mão, o Teu Amém. poder, Vem, tocando Senhor, com vidas, libertando vidas, curando vidas, trazendo vida, saúde para essa casa. Manifesta o Seu poder, afasta daí toda contenda, todo Amém. mal, toda Em discordância nome de Jesus. e traz alegria, traz harmonia, traz paz, traz vida para esta família. Ó bendito Deus, abra o entendimento para compreender as verdades da Sim, Sua Senhor. palavra. Aleluia. Nós podemos Faz viver nessa terra uma vida de plenitude, Espírito uma vida de Santo. bênção, em meio às dificuldades, problemas, tempestades, vales, situações difíceis, mas tendo paz no espírito, andando de cabeça erguida, sabendo que o Senhor é o Deus que nos sustenta, que nos faz andar em pé, abençoados na Sua bendita presença. Eu oro abençoando a cada ouvinte desse programa agora, Amém, que a Tua Jesus. poderosa mão seja sobre eles. Amém. E aqueles que estão ocupando lugares onde pessoas estão com necessidades, talvez em hospitais, seja onde for, que a Tua mão venha sobre eles, que eles sejam ungidos pelo Senhor, para que eles sejam missionários ali e que Amém. possam, Deus, de Abençoa, fato estarem Senhor. disfarçados de enfermeiro, disfarçados de médico, disfarçados de vendedores, mas são, na verdade, missionários, Amém. ungidos pelo Espírito Aleluia, Santo Jesus. para abençoar, para tocar, para libertar, para curar. Ó Deus, agentes de milagres estão espalhados nessa terra. E eu oro abençoando o Ribeirão Preto e declarando esse Amém, campo grande Jesus. missionário seja um grande desafio para a igreja nesse tempo, de uma igreja que avança, que toca, que ama, que vai e que sai das 4 paredes e que vai ao encontro destas vidas. Nos dê oportunidades nesse dia para pregar este evangelho Sim, maravilhoso, Senhor. que é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Aleluia. Em Amém. nome do Senhor Jesus. Amém. Bênção de Deus. Amém, gente. Amém. Bênção. Bênção mesmo.